Existe uma coisa que acontece com o Escorpião quando a verdade começa a se revelar sem que ninguém precise forçar nada. Não é um momento de confronto. Não é um momento de drama. É algo silencioso, quase invisível, que se move por dentro como uma corrente subterrânea até que, de repente, tudo fica absolutamente claro. E esse momento está chegando para você agora. Antes de entrar no que está se formando, é preciso entender uma coisa sobre a forma como o Escorpião lida com a percepção. Você não é alguém que simplesmente observa. Você absorve. Cada gesto, cada hesitação, cada palavra que não foi dita mas que ficou pendurada no ar como um eco desconfortável. Você capta tudo isso e guarda dentro de si como um arquivo vivo. O problema é que, durante muito tempo, essa capacidade foi mais um peso do que uma ferramenta. Porque perceber demais sem saber o que fazer com essa percepção gera um tipo de exaustão que ninguém de fora consegue entender. Você olha para alguém e sabe exatamente o que está acontecendo por trás do sorriso. Você entra no ambiente e sente imediatamente se algo está fora do lugar. Mas ao invés de isso te dar poder, muitas vezes te deu solidão. Porque quando você enxerga o que os outros preferem ignorar, você se torna inconveniente. E ser inconveniente, para quem sente com tanta intensidade, é um tipo particular de dor. Agora, porém, alguma coisa está mudando. E essa mudança não vem de fora. Ela vem da forma como você está começando a se posicionar diante do que sempre soube. Não é que você está aprendendo coisas novas. É que você está finalmente parando de duvidar do que sempre percebeu. Existe uma diferença brutal entre saber e confiar no que se sabe. E é exatamente nesse ponto que você está agora. A fase em que a dúvida perde força e a certeza silenciosa começa a ocupar o espaço que antes era preenchido por hesitação. Isso muda tudo. Porque quando o Escorpião para de questionar a própria intuição e começa a agir a partir dela, o mundo ao redor responde de uma maneira completamente diferente. As pessoas sentem. As situações se reorganizam. Os caminhos que pareciam bloqueados começam a se abrir, não porque algo mágico aconteceu, mas porque você deixou de estar dividido entre o que sente e o que permite a si mesmo acreditar. Essa unificação interna é o verdadeiro poder de Escorpião. E quando ela acontece, a verdade deixa de ser algo que você precisa buscar e se torna algo que simplesmente aparece diante de você, sem esforço, sem luta, sem manipulação. Revelação 1. O primeiro sinal de que essa clareza está se instalando é a forma como você está reagindo ao que antes te desestabilizava. Pense em como você lidava com meias-verdades há um ano, há 6 meses, há 3 meses. Existia uma reatividade ali, uma necessidade de arrancar a máscara do outro, de forçar a verdade a aparecer mesmo que isso significasse destruir a relação no processo. Escorpião carrega essa tendência de transformar a busca pela verdade numa guerra. E guerras sempre cobram um preço, mesmo quando você vence. Mas algo diferente está acontecendo agora. Você está percebendo que a verdade não precisa ser arrancada. Ela se revela sozinha quando você simplesmente para de alimentar a mentira. Quando você retira a sua energia de situações que dependem da sua participação para continuar existindo, elas colapsam por conta própria. E esse colapso é a verdade aparecendo. Não com estrondo, mas com uma quietude que confirma tudo o que você já sabia. O mais interessante é que essa percepção não te deixa com raiva. Não dessa vez. Dessa vez, ela te deixa com uma paz estranha, quase desconcertante. Porque você não precisou provar nada para ninguém. Você apenas retirou a sua presença do lugar errado e a verdade se mostrou sozinha. Isso é maturidade emocional em ação. E para Escorpião, que durante tanto tempo confundiu intensidade com profundidade, essa distinção é revolucionária. Intensidade pode ser destrutiva. Profundidade nunca é. E você está aprendendo, na prática, a diferença entre as duas. A verdade que está se revelando agora não é sobre os outros. É sobre você. Sobre quem você realmente é quando não está reagindo, quando não está se protegendo, quando não está tentando controlar o resultado. E essa versão de você é muito mais poderosa do que qualquer estratégia de defesa que você já construiu. Porque essa versão não precisa de armadura. Ela não precisa de armadura porque não tem medo do que vai encontrar quando olhar para dentro. Revelação 2. Existe um segundo aspecto dessa clareza que precisa ser mencionado, porque ele vai afetar diretamente os seus relacionamentos mais próximos. Quando o Escorpião começa a ver com nitidez, as pessoas ao redor sentem isso. Algumas se aproximam, outras recuam. E a forma como cada pessoa reage à sua clareza diz muito mais sobre elas do que qualquer palavra que possam pronunciar. Preste atenção nisso nos próximos dias. Observe quem se sente confortável perto de você quando você está centrado e quem
a criar distância. Não é preciso fazer nada com essa informação agora. Apenas observe. Porque Escorpião tem uma tendência de agir rápido demais quando percebe algo. E agir rápido demais, mesmo quando a percepção está correta, pode criar consequências desnecessárias. A verdade que você está enxergando sobre certas pessoas é precisa. Mas o tempo de agir sobre essa verdade ainda não chegou completamente. Ele está próximo. Mas existe uma diferença entre ver claramente e estar pronto para agir sobre o que se vê. Nos relacionamentos românticos, essa clareza pode trazer à superfície conversas que foram evitadas por meses. Não porque alguém decidiu trazer o assunto à tona, mas porque a energia entre vocês simplesmente não comporta mais o silêncio. É como se o espaço entre você e a outra pessoa ficasse menor, mais denso, e tudo o que foi guardado começasse a transbordar naturalmente. Se isso acontecer, deixe acontecer. Não tente controlar a direção da conversa. Não tente antecipar o resultado. Apenas esteja presente e permita que a verdade se mova como ela precisa se mover. Nas amizades, essa clareza pode revelar algo que você suspeitava mas não queria confirmar. Uma assimetria. Um desequilíbrio na forma como a energia flui entre você e alguém que você considera importante. Escorpião dá demais para as pessoas que ama. E quando a clareza chega, essa desproporção se torna impossível de ignorar. Mas perceber o desequilíbrio não significa que você precisa romper imediatamente. Significa que você precisa ajustar a dosagem da sua presença para que ela reflita o que você realmente recebe de volta. Revelação 3. O terceiro ponto que essa fase traz é sobre decisões. Escorpião frequentemente adia decisões importantes não por medo, mas por excesso de análise. Você vê tantas camadas em cada situação que escolher um caminho parece reduzir possibilidades ao invés de abrir novas. Mas essa fase está trazendo uma simplificação que você raramente experimenta. As coisas estão ficando mais óbvias. Não mais fáceis, mas mais óbvias. E existe uma diferença importante entre fácil e óbvio. Fácil significa que não exige esforço. Óbvio significa que a direção está clara mesmo que o caminho seja difícil. E o que está acontecendo agora é que certas decisões que pareciam ter 50 variáveis estão se reduzindo a uma única questão central. Sim ou não? Fico ou vou? Aceito ou recuso? Essa simplificação não é superficialidade. É o resultado natural de toda a percepção que você acumulou finalmente se organizando de uma forma que faz sentido. Como um quebra-cabeça que você montou peça por peça durante meses e que agora finalmente mostra a imagem completa. E quando a imagem aparece, a decisão se torna quase automática. Você olha e sabe. Não precisa pensar mais. Não precisa consultar mais ninguém. A resposta está ali, diante de você, tão clara que hesitar seria desonesto. Confie nessa clareza. Ela não é impulsividade disfarçada. É o resultado legítimo de tudo o que você viveu, processou e transformou internamente até chegar a esse ponto. Escorpião não chega a conclusões por acidente. Cada certeza que surge dentro de você foi forjada por experiências reais, por dores reais, por observações que ninguém mais teria a paciência ou a coragem de fazer. Use isso agora. Use essa clareza para tomar a decisão que você tem adiado. Porque a janela que está se abrindo não vai ficar aberta indefinidamente. E você sabe, no fundo, que esperar mais seria apenas uma forma de se esconder atrás da prudência. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Revelação 4. Agora vamos falar sobre algo que Escorpião raramente discute abertamente, mas que está no centro de quase tudo o que você faz: o medo de ser vulnerável sem garantias. Você pode se abrir, sim. Escorpião é capaz de uma profundidade emocional que poucos signos conseguem alcançar. Mas essa abertura quase sempre vem acompanhada de uma exigência silenciosa, a garantia de que o outro lado vai corresponder com a mesma intensidade. E quando essa garantia não existe, você se fecha. Não por frieza, por proteção. Esse mecanismo funcionou durante muito tempo. Ele te manteve seguro de decepções que poderiam ter sido devastadoras. Mas ele também te impediu de experimentar um tipo de conexão que só é possível quando você se permite ser vulnerável sem saber o que vai receber de volta. A clareza que está chegando agora inclui a percepção de que essa exigência de garantia é, na verdade, um disfarce sofisticado para o medo de ser rejeitado no seu estado mais autêntico. E perceber isso não é fácil.
Porque Escorpião construiu uma identidade inteira ao redor da ideia de que a sua profundidade é algo que o mundo não está preparado para receber. E em muitos casos, isso é verdade. Mas em alguns casos, essa crença é apenas uma barreira que você ergueu para não ter que arriscar ser visto por inteiro. A verdade que está se revelando agora inclui isso, que existem pessoas ao seu redor que estão prontas para te receber como você é. Não todas, mas algumas. E a sua tarefa não é encontrá-las. É permitir que elas te encontrem ao simplesmente parar de se esconder. Isso não significa expor tudo para todos. Escorpião nunca vai funcionar assim e nem precisa. Significa apenas escolher uma pessoa, uma situação, um momento, e se permitir ser completamente honesto sem calcular a reação do outro. Esse ato simples vai desbloquear algo que nenhuma estratégia emocional jamais conseguiu: uma conexão real com alguém que te vê de verdade. Revelação 5. A quinta revelação está ligada ao seu corpo. Escorpião tende a viver tão profundamente na dimensão emocional e mental que frequentemente ignora os sinais físicos que o corpo envia. E o corpo está falando agora. Se você tem sentido tensão em áreas específicas, cansaço desproporcional ao esforço, ou uma inquietação física que não tem causa aparente, saiba que isso é o seu corpo processando o que a mente já entendeu mas ainda não integrou completamente. Não ignore esses sinais. Eles não são fraqueza. São parte do processo de transformação que está acontecendo em todas as camadas da sua existência. Escorpião transforma emoções em sensações físicas com uma facilidade que seria assustadora para outros signos. Mas para você, isso é natural. O problema é que você nem sempre reconhece a conexão entre o que sente emocionalmente e o que manifesta fisicamente. Essa fase está pedindo que você faça essa conexão conscientemente. Quando sentir tensão no peito, pergunte a si mesmo o que está guardando que precisa ser dito. Quando sentir peso nos ombros, pergunte a si mesmo que responsabilidade está carregando que não é sua. Quando sentir exaustão sem razão, pergunte a si mesmo de quem é a energia que você está absorvendo. Porque Escorpião absorve energia alheia como uma esponja. E nem toda a energia que você carrega pertence a você. Parte do que está te cansando não são os seus problemas. São os problemas dos outros que você internalizou porque não sabe como separar a sua dor da dor de quem está perto de você. Essa clareza que está chegando inclui a capacidade de fazer essa separação. De olhar para o que sente e dizer com honestidade: isso é meu ou isso é de alguém? E quando a resposta for de alguém, soltar. Simplesmente soltar. Não com indiferença, mas com a compreensão de que carregar a dor do outro não ajuda ninguém. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim devolver a dor que pertence a essa pessoa. Isso não é egoísmo. É sanidade. Esse é o momento em que tudo começa a ficar mais intenso. Revelação 6. Vamos falar sobre dinheiro e propósito. Escorpião tem uma relação complexa com recursos materiais. Você não é movido por dinheiro em si, mas pelo que o dinheiro representa: poder, liberdade, capacidade de não depender de ninguém. E essa fase está trazendo uma clareza sobre como você tem usado a sua energia profissional. Existe um padrão que muitos escorpianos carregam sem perceber: investir desproporcionalmente em projetos ou trabalhos que não honram a sua verdadeira capacidade. Não por falta de ambição, mas por uma crença subconsciente de que mostrar todo o seu potencial seria perigoso de alguma forma. Como se brilhar demais fosse atrair inveja, oposição ou responsabilidades que você não quer carregar. Essa crença está sendo desmontada agora. A verdade que está se revelando é que você tem operado muito abaixo da sua capacidade real. E não é porque as oportunidades não existem. É porque você tem filtrado as oportunidades que chegam através de um critério de segurança que é mais limitante do que protetor. Existe uma diferença entre ser prudente e ser pequeno. E Escorpião jamais nasceu para ser pequeno. Nos próximos dias, preste atenção a uma oportunidade que vai surgir de uma direção que você não esperava. Ela pode parecer arriscada demais à primeira vista. Pode exigir que você se exponha de uma forma que normalmente evitaria. Mas essa exposição é exatamente o que vai te levar ao próximo nível. Não o próximo nível de sucesso externo, mas o próximo nível de alinhamento entre o que você faz e o que você realmente é. E quando esse alinhamento acontece, o dinheiro vem como consequência natural. Não como objetivo, mas como reflexo de uma energia que finalmente está fluindo na direção certa. Revelação 7. A sétima revelação é sobre perdão. E antes que você feche os ouvidos porque Escorpião e perdão raramente aparecem na mesma frase com facilidade, entenda que o perdão de que estou falando não é o perdão que o mundo ensina. Não é sobre dizer que está tudo bem quando não está. Não é sobre fingir que a dor não existiu.
O perdão de Escorpião é diferente. É mais parecido com uma decisão estratégica do que com um ato de bondade. Você não perdoa porque a pessoa merece. Você perdoa porque a raiva que está guardando ocupa um espaço dentro de você que poderia estar sendo usado para algo infinitamente mais valioso. E a clareza que está chegando agora está mostrando exatamente quanto espaço essa raiva antiga está ocupando. Não é pouco. Em alguns casos, é quase tudo. Existem ressentimentos que você carrega há anos que se tornaram tão familiares que você nem percebe mais que eles estão ali. Eles se disfarçaram de personalidade, de opinião, de limite saudável. Mas quando você olha com honestidade, percebe que alguns dos seus limites mais rígidos não são limites de proteção. São muros construídos com raiva antiga que nunca foi processada. Derrubar esses muros não significa ficar desprotegido. Significa substituir estruturas de raiva por estruturas de escolha consciente. E a diferença é enorme. Um limite construído com raiva te aprisiona tanto quanto aprisiona o outro. Um limite construído com escolha consciente te liberta e ainda assim mantém a sua integridade intacta. A pessoa ou situação que vem à sua mente agora enquanto ouve isso é exatamente onde esse trabalho precisa começar. Você não precisa ligar para essa pessoa. Não precisa mandar mensagem. Não precisa ter nenhum contato. O trabalho é interno. É olhar para o que aconteceu e decidir, de forma soberana, que aquilo não vai mais ocupar espaço dentro de você. Não porque não importou, mas porque você importa mais. Algumas pessoas observam, outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Revelação 8. A oitava e última revelação é sobre o futuro que está se formando para você. E aqui preciso ser direto. O que está se desenhando para Escorpião nos próximos meses não é uma continuação do que veio antes. É uma ruptura. Não uma ruptura violenta, mas uma ruptura definitiva com padrões, dinâmicas e formas de viver que já cumpriram o seu papel. Você está entrando numa fase em que a pessoa que você foi não cabe mais na vida que está se formando. E isso pode ser assustador se você olhar pelo ângulo errado. Mas se olhar pelo ângulo certo, é a coisa mais libertadora que poderia acontecer. Porque a pessoa que você está se tornando não carrega os mesmos medos. Não reage aos mesmos gatilhos. Não aceita as mesmas migalhas. Essa nova versão de Escorpião que está emergindo é alguém que vê a verdade sem precisar lutar por ela. Alguém que se posiciona sem precisar provar nada. Alguém que ama sem precisar controlar e que confia sem precisar de garantias absolutas. E essa versão não é uma fantasia. Ela já existe dentro de você. Sempre existiu. A diferença é que agora as camadas que a escondiam estão caindo uma por uma, e você está finalmente se encontrando debaixo de tudo aquilo que pensava ser necessário para sobreviver. A verdade que está se revelando sem esforço é essa: você nunca precisou de tanta armadura. Sua força real nunca esteve na capacidade de se proteger. Sempre esteve na coragem de se revelar. E revelar-se, para Escorpião, não é fraqueza. É o ato mais corajoso que existe. Porque quando alguém que vê tudo decide ser visto, o universo inteiro se reorganiza ao redor dessa decisão. Os dias que vêm pela frente vão confirmar cada palavra que você ouviu aqui. Não porque alguém está controlando o destino, mas porque você finalmente está alinhado com o que sempre foi seu. A verdade não está chegando. Ela já chegou. A única coisa que falta é você parar de duvidar e agir como quem já sabe. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.